Nossos cumprimentos à nação Coxa Branca. Temos a satisfação de estar participando dessa entrevista coletiva, agradecendo a todos os órgãos de imprensa que estão participando. Tenho a satisfação também de estar nesse momento ao lado do Wilson Ribeiro de Andrade, do Osiris Clamas e do Glenn Stenger, que compõem o nosso Conselho de Administração. É uma satisfação muito grande estar aqui. Falo também, neste momento, em nome do nosso presidente Renato Folador, que está convalescendo aí do Covid. Esperamos aí que ele esteja muito em breve ao nosso lado. Essa participação hoje aqui é para a apresentação de duas pessoas que se incorporam à nossa organização, basicamente o diretor executivo interino, o Fred Luz, e o head esportivo, que vai participar com toda a comissão técnica e coordenação de futebol do dia a dia do Curitiba, que é o Newton Drummond. Duas pessoas aí muito experientes que durante a coletiva daremos mais detalhes. Fazemos questão de apresentar a taça conquistada ontem pela essa geração incrível de jogadores do Sub-20 do Curitiba, quando ganharam a Copa do Brasil no Rio de Janeiro, reeditando uma conquista também histórica do Curitiba de 1985, também no Rio de Janeiro, quando fomos campeões brasileiros. Essa geração nos dá essa alegria de trazendo esse efeito inédito, além de tudo, de forma invicta. Então, nossos cumprimentos a essa geração, que temos a certeza que vão contribuir muito ainda esse ano para a volta do Curitiba SA, a Série A, tanto quanto no Sub-23, que já está disputando o Campeonato Brasileiro. Olá, um abraço a todos. Robson De Lázari, da Rádio Transamérica e também da Rede Massa. Bom, gostaria de perguntar o seguinte. O Curitiba está com uma safra agora de jogadores inegavelmente muito boa, subindo da base, né? Time campeão nacional ontem na Copa do Brasil Sub-20. Qual o plano para esses jogadores? A gente sabe, não é segredo, que o clube passa por um momento financeiro muito ruim. Existe a possibilidade de uma negociação imediata de algum desses jogadores até para estancar esse prejuízo financeiro ou não? Todos os jogadores solicitados aí pela comissão técnica vão ser integrados ao elenco profissional. Obrigado. Tudo bem, Robson? É um prazer ouvi-lo depois de tanto tempo, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma safra realmente extraordinária, né? O Sub-20 teve um campeonato da Copa do Brasil extraordinário. Evidentemente que todos esses jogadores serão incorporados, alguns ao Sub-23 e outros já no time principal, time profissional. Em relação à questão de venda de ativos, isso é uma questão que é oportunidade de negócio, mas aqueles que interessam ao Curitiba não há nenhuma visão nesse sentido. Até porque, você fala em problema financeiro, o Brasil, o futebol brasileiro, o futebol mundial, vive num momento muito difícil por causa da pandemia. Isso não é privilégio do Curitiba, não. Eu sei que o objetivo é o Curitiba e vocês cobrem o Curitiba, mas a situação financeira dos clubes no Brasil hoje é complicada. Mas com inteligência, inovação e principalmente com muita criatividade, nós estamos superando todos esses problemas. Robson, complementando também a resposta do Wilson, eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com essa equipe Sub-20 e o que eu posso comentar com você e com a torcida é que esse título também não aconteceu por acaso só pela qualidade individual desses jogadores, né? Mas a força coletiva deles, a comissão técnica foi muito competente e também um detalhe é que vários desses jogadores, 8 pelo menos, já têm trabalhado com a equipe principal desde março. Então, inclusive alguns deles participando já no começo do ano, cito Ângelo, Márcio, Thailson, como exemplos, Bernardo, Biel, já estiveram inclusive participando de jogos da equipe principal ou acompanhando a delegação e compondo o elenco. Então, eles vão adquirindo experiência, vão conversando com os jogadores profissionais e eu acredito também que esse foi um fator determinante para que nessas partidas tão importantes e difíceis contra adversários tradicionais no Sub-20, eles tiveram um porte bem tranquilo, bem competente e por isso é que acabaram também levando o título.
Oi, tudo bem? Nádia Maud da RPC. Queria saber de vocês uma avaliação sobre as contratações do Coritiba para essa temporada, foram 19 até agora, a avaliação desse elenco, se o Coritiba está atrás de jogadores do mercado. E no começo da temporada, o presidente Renato Folador deu uma declaração dizendo que a intenção é manter o técnico Gustavo Morínigo até o final do ano, mas logo depois da eliminação do Paranaense, alguns resultados também no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente sabe que existe sim uma pressão no futebol normal por resultado. Como é que está essa avaliação, essa questão interna dentro do Coritiba sobre também o trabalho do técnico Gustavo Morínigo? Oi, Nádia, bom dia. É um prazer novamente falar com você. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma situação. O Coritiba disputou um campeonato brasileiro que terminou em fevereiro de 2020, que era uma equipe. A partir de março se montou uma nova equipe, uma reestruturação total da equipe. Poucos jogadores ficaram. Se não me engano, dos titulares hoje, Rafinha, Wilson e Biro e alguns jogadores da base que fazem o complemento desse time profissional. É muito cedo quando você reestrutura uma equipe e que apresenta um resultado imediato. Isso leva tempo. Nós fizemos uma campanha no Paranaense ruim, isso é verdade. O campeonato da Copa do Brasil, nós somos eliminados para o melhor time do Brasil, o Flamengo, que é um time incrível. Mas, em relação à Série B, nós temos um desempenho razoável. Se você analisar por número de partida e percentual, hoje nós somos o 4º colocado. Embora estejamos em 8º, porque temos uma partida a menos. E ainda existem 2 partidas que foram contestadas por situações de erros de arbitragem. Principalmente o Londrina aqui, um pênalti claro que não foi dado, e lá contra o Botafogo nós tivemos uma atuação desastrosa da arbitragem. Se esses fatores não tivessem acontecido, nós estávamos entre os 3 primeiros. Então eu diria que a Série B nós estamos fazendo sim um campeonato razoável, não dentro da expectativa, mas razoável. Em relação ao treinador, ele está fazendo um trabalho com um grupo que foi dado a ele, chegou no Brasil sem um conhecimento do mercado brasileiro, mas está fazendo um trabalho no campo como trabalho profissional muito bom. Evidentemente que os resultados terão que vir. Agora, o futebol brasileiro ele tem uma visão a respeito de trabalho de treinador. Quem não ganha no campo acaba sendo crucificado. A visão nossa é que tem que avaliar todas as coisas, principalmente o trabalho do dia a dia. E principalmente dar uma equipe competitiva que o treinador gostaria de ter. Esses aspectos são fundamentais para avaliar o treinador. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, Glenn. Felipe Dalk, da Rádio Banda B. Eu gostaria de saber de vocês a real situação financeira do clube hoje, como está a situação dos salários que muito bem se noticiado que estão atrasados, em que momento vocês estão nessa parte até de negociação com os próprios jogadores e o quanto vocês veem isso de problemático pensando em futuro ainda nesse ano, nessa Série B. Felipe, como vai? Prazer conversar contigo. Sua pergunta é bastante especial até para que a gente possa esclarecer alguns fatos. As coisas dentro do Coritiba têm que ser tratadas por vezes dentro do próprio Coritiba. Esse tipo de situação será sempre tratado intramuros e não extramuros. O mundo do futebol é um mundo diferente, onde existem muitos interesses e esses interesses nem sempre são os interesses do próprio clube. E as notícias tratadas por esses interesses nem sempre são as notícias mais verdadeiras possíveis. Como o presidente Wilson falou anteriormente, é inegável que o Coritiba está passando por uma fase em que as dificuldades financeiras estão ocorrendo. Mas isso não é privilégio do Coritiba, muito pelo contrário. Eu diria que nós estamos até num processo bastante adiantado para que nós consigamos sair dessa fase que hoje se apresenta com tantos problemas. Você pergunta também se isso impacta diretamente no resultado de campo. Diferentemente,
talvez de outras situações, nós sempre buscamos deixar os atletas extremamente bem posicionados de como é que será feita a próxima fase, até onde eles precisarão esperar, se necessário, para que seus vencimentos, seus recebimentos sejam cumpridos. Temos uma série de situações, pelo menos 5 situações que nos trarão de imediato recursos, de imediato ou num curto intervalo de tempo, para que nós possamos fazer com que essa situação seja totalmente liquidada e ajustada. Então, só complementando, por vezes o torcedor coxa branca tem que entender que nem sempre todas as notícias, todas as situações que são repassadas são aquelas que efetivamente ocorrem dentro do clube intramuros. Bom dia a todos, João Souza do 2 Esportes. Eu queria que a diretoria fizesse um balanço aí desses 6, praticamente 7 meses da temporada. Houve uma eliminação ali do Paranaense, o clube agora conseguiu se reabilitar aí na Série B. Que a diretoria fizesse um balanço aí de todo o trabalho dentro de campo, né, do que vem sendo feito dentro de campo, do trabalho do Morínigo e do trabalho extra-campo ali, né? A gente ouviu falar aí de atrasos de salários, como que a diretoria tem contornado essas situações. Bom, Diogo Souza, queria agradecer a sua pergunta, ela é bastante pertinente. A nossa intenção em dar um esclarecimento dessa situação começa pela passagem de uma gestão para outra. Nós encontramos um Curitiba, em termos de fluxo de caixa, bastante comprometido para o primeiro semestre. Tivemos um orçamento aprovado pela gestão anterior para executar em 2021, que em função da queda da Série A para a Série B, reduziu em quase 1/3 do que estava previsto, eram mais de 120 milhões, ficou um pouco abaixo de 50, do dia para a noite, assim que definiu-se a queda. Quer dizer, a gente tendo que fazer uma gestão econômica e financeira com esse desafio. O desafio de desmontar um time inteiro que jogou a Série A para um novo time na Série B, um time que, inclusive, está sendo montado, como foi comentado aqui pelo Wilson. Você demanda de tempo para remontar um time, desafios imensos de captação de outros recursos por conta da baixa atratividade da Série B comparado com a Série A. Mas essa gestão tem 2 compromissos fundamentais inalienáveis. O primeiro deles é subir para a Série A. Subir e não cair nunca mais. Nós temos que montar uma estrutura e, para isso, passamos pelo segundo objetivo, que é a reestruturação econômica, financeira, operacional e de equacionamento das dívidas do Curitiba, de toda a sua história recente, de uma forma definitiva. Não existe competitividade entre equipes com assimetria econômica muito distinta. Na Copa do Brasil, enfrentamos um time milionário, um time campeão brasileiro 2 vezes, campeão da América o ano passado. É um time extremamente competitivo e nós lutamos bravamente dentro do momento em que vivemos. Agora, essa reestruturação toda passa pelo maior patrimônio que o Curitiba tem, que é a sua torcida. Nós temos 1.200.000 torcedores ativos nas redes sociais e temos apenas 11.000 sócios torcedores. Nós precisamos desse apoio, primeiro agradecendo aos 11.000 e, de outro lado, conclamando 1.200.000 a contribuir com o Curitiba. Você não faz futebol sem recursos. Pode ser R$1 de cada um. Participe da forma que for, ou 1 milhão. Cada um vai fazer o seu possível. Mas o Curitiba tem na sua principal fortaleza a sua torcida. Não só pela paixão, mas pela condição de contribuir. Nós somos a força que a torcida nos impõe. Não só no Couto, quando a pandemia não comprometia a presença dos torcedores, e aí tínhamos uma fortaleza de coração, alma e entrega, empurrando o time nos seus jogos, fazendo do Curitiba quase um time imbatível quando jogava em casa.
Vai demorar um pouco para isso retornar. O que não pode demorar para retornar é esse apoio econômico e financeiro que a gente clama que os nossos torcedores nos ajudem. A reestruturação virá, e virá rapidamente. Hoje estamos incorporando no nosso clube 2 pessoas muito experientes. Uma que vem através de uma empresa, na área administrativa, a Álvares e Marçal, através do Fred Luz. E o outro, na área do futebol, com o Newton Drummond, decano do Internacional, foi campeão mundial de clubes pelo Inter, bicampeão da Libertadores, várias vezes campeão pelo Inter em outras competições. Está se incorporando também no nosso time, fortalecendo aquela equipe que já está compondo a nossa estrutura. Queria destacar, por último, a questão do tempo. Nós vamos precisar de tempo, já me referi anteriormente, para que as coisas aconteçam. Você não reestrutura uma organização em 6 meses. A tarefa, a missão que temos aqui no Curitiba, de fazer valer todo o nosso planejamento, de fazer acontecer o sonho do nosso presidente Renato Folador e da nossa torcida, que é colocar o Curitiba onde ele tem que estar, só vai acontecer com tempo, dedicação, suor, absoluta resiliência, tendo os objetivos bem claros e a reestruturação bem definida. Olá, Pedro Melo do Paraná Portal. Curitiba já teve quase 20 contratações desde o início da temporada. E qual a avaliação que vocês fazem desses reforços contratados até o momento? E quantos jogadores o Coxa pretende contratar para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Olá, Pedro. Uma pergunta que todo torcedor está sempre analisando e comentando em relação a essa reestruturação que foi feita. Eu tive a oportunidade também, desde o primeiro dia do ano, de acompanhar a equipe anterior, o elenco anterior, e participar também da sua transição e da montagem dessa nova equipe. Isso requer uma série de situações a serem analisadas, a começar até pela comissão técnica, onde nós participamos dessa montagem também, dessa escolha. Temos a convicção de que foi a melhor escolha. Nos identificamos muito com o seu planejamento, com a sua identidade de trabalho com as categorias de base, e temos certeza que quando ele aceitou o desafio e ainda hoje tem convicção de que ele vai conseguir devolver o Curitiba à Série A, eu tenho convicção de que essa foi uma decisão correta. É lógico que o futebol, como foi comentado também, ele tem que ter umas adaptações. Então, o Gustavo e a sua comissão, eles já estão mais adaptados ao que é o futebol brasileiro, à realidade do futebol brasileiro, estão buscando soluções técnicas e táticas para isso. Nós temos observado a equipe bastante competitiva e, apesar de toda a crítica que todos têm dado, conseguido resultados agora esportivos, né, principalmente em termos de pontuação na Série B. Foi comentado também da infelicidade na partida contra o Londrina e antes contra o Botafogo, lances pontuais que influíram no resultado final, tenho certeza disso. Voltando ao elenco, é um elenco competitivo, jogadores ainda começando a ter um resultado esportivo muito bom. Todos viram o Henrique, né? Então era um jogador que todos nós contávamos com a sua liderança, com o seu futebol diferenciado, e foi provado na última partida. O Bochecha também fez a sua estreia, nós temos ainda o Edson por estrear, o William por estrear. Então, é lógico, o elenco ele tem que constantemente estar sendo remontado, remanejado e repensado. Mas temos certeza de que, entre acertos e erros, a nossa equipe ela está competitiva e tem condições, sim, com pequenos ajustes, de nos levar à Série A. Um abraço a todos. Luiz Sabadim, o Birubiru, Rádio Cidade de Curitiba. O momento do Curitiba é ruim no Campeonato Brasileiro. As contratações, até o momento, poucas surtiram efeito. Que dizer ao torcedor que está preocupado com a volta do Curitiba à primeira divisão para o próximo ano? Tudo bem, Birubiru? Eu acho que nós dois vamos ser jubilados pela idade, hein?
Eu te conheço desde quando eu tinha 20 anos, e olha que eu estou com mais de 70, né? Mas você é sempre firme e forte. E com perguntas fortes também, né, Biro? Como sempre. Bem, eu diria para você o seguinte, em relação ao Campeonato Brasileiro, dá uma olhadinha aí na tabela, o nível de percentual atingido. Nós estamos em 4º lugar hoje. Eu já expliquei anteriormente as 2 partidas que nós fomos prejudicados pela arbitragem. Eu diria para você o seguinte, nós somos otimistas com relação a estar na Série A o ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. Agora, evidentemente que um clube como o Curitiba, ele sempre está buscando o melhor. E sempre que tivermos essa definição dentro da diretoria, comissão técnica e jogadores, nós vamos chegar lá e vamos atingir esse objetivo. Fique tranquilo, Biro. Nós vamos chegar lá, sim, com certeza, porque nós temos uma qualidade muito boa, principalmente jogadores jovens e principalmente da estabilidade que o time está adquirindo. Sim, nós vamos subir, Biro. Boa tarde a todos. Ricardo Honório, do site Coxanautas. Em 6 meses de gestão, o Coritiba passou por algumas turbulências. Primeiro, a saída de José Carlos Brunoro, que era uma peça importante no planejamento estratégico da diretoria. E depois, a saída do Thiago Gasparino, que foi responsável pela montagem da equipe para essa temporada. O clube anuncia agora as chegadas de Fred Luz e também do Newton Drummond. Eu queria saber como ficará a estrutura do Coritiba em seu departamento de futebol, se vai mudar alguma coisa em relação ao planejamento inicial e qual vai ser exatamente a função do Newton Drummond. Honório, boa tarde, Honório. Prazer conversar com você novamente. O que acontece? O planejamento, nós discutimos isso em uma entrevista que dei ao site há poucos dias, o planejamento não é imutável. Muito pelo contrário, o planejamento tem que a todo momento estar sendo aperfeiçoado, aprimorado. E o planejamento, ele está sendo ipsis literis seguido dentro do Curitiba. Não há nada que destoie do planejamento que nós fizemos quando ingressamos no clube. Claro, as alterações estão sendo feitas na medida em que a gente veja a necessidade de implementá-las. Falando primeiro sobre o Brunoro que você falou, que você citou, o planejamento é feito também com pessoas. E, da mesma forma que eu citei para você na entrevista que nós fizemos no Coxanautas, eu gostaria de citar agora na coletiva que o Brunoro é uma pessoa excepcional, uma pessoa de um caráter ilibado, que poderia estar conosco mais tempo, inclusive. Contudo, naquele momento e pela desclassificação ocorrida no Campeonato Paranaense, a diretoria como um todo entendeu que para que nós conseguíssemos seguir com o que estávamos descrevendo no planejamento, nós precisaríamos fazer a troca. Isso foi necessário, não teve como contornar essa situação. Uma coisa que tem que ficar muito clara para todo torcedor coxa branca, é que nós não demitimos o Gasparino. Tá? O Thiago Gasparino teve uma situação profissional que ele julgou melhor para a carreira dele e foi para outro clube. Senão estaria conosco até então sem qualquer problema quanto ao Thiago Gasparino. E seguiríamos o planejamento exatamente igual ao que estava sendo proposto até então. Talvez eu passasse agora para o Wilson para responder a respeito para o Wilson e para o Osiris para responder a respeito das funções que o Newton desempenhará junto ao departamento de futebol. Ok, Honório, tudo bem? Prazer ouvi-lo novamente. Bom, o Newton Drummond é um profissional altamente competente na área do futebol. Tem uma carreira brilhante, já foi falado sobre o currículo dele, é uma pessoa vencedora, e ele vem para uma função criada dentro da estrutura que é o head esportivo. O que é o head esportivo? A função todinha do head esportivo é o controle, supervisão e orientação de todas as coordenadorias de futebol que existem, tanto no profissional como na base. E ele será o elo de ligação da diretoria com o futebol. Será a pessoa que estará vivendo, comendo todos os dias o futebol na sua essência, e principalmente com o seu conhecimento de vestiário, o que é fundamental para o sucesso de qualquer equipe.
Luiz Neto da Rede Roxa. A gente sabe que o elenco tem algumas carências, principalmente na questão dos pontas, lateral esquerda, meio de criação. Foram contratados vários nomes aí que claramente estão aquém do esperado. Nossa pergunta o clube está avaliando essas contratações realizadas no primeiro semestre? Existirão dispensas? Em relação às novas contratações, quando que a torcida poderá contar, principalmente com os pontas tão necessários para que o ataque, principalmente o Léo Gamalho, possa fazer gols? Muito boa pergunta, Luiz, e até gostaria de compartilhar algo que eu tenho, desde o começo do ano, recebido vários questionamentos, né, tanto da imprensa quanto de amigos torcedores. É incrível como a própria torcida lança jogadores, né, para nós contratarmos. Então, eu já passei por algumas situações de que foi lançado, o Curitiba está fechando negócio com Diego Tardelli. É um exemplo, vou usar só ele. Nem mantivemos contato com ele nenhum, mas os comentários da torcida foram gigantes, questionando, criticando. Esse foi um exemplo, mas por baixo, pelo menos mais uns 15 jogadores foram lançados na mídia social, ou às vezes até pela imprensa, em sites, de que nós estaríamos buscando e negociando com um determinado jogador, algo que nunca aconteceu. E isso gerou um clima de que a diretoria estava buscando, às vezes, jogadores sem nenhuma qualificação para estar aqui. O que eu posso dizer é que o nosso elenco, e isso é normal e natural, ele tem que ser constantemente analisado. Agora, o jogador ele não é um produto, né? A torcida sabe, entende isso, tem conhecimento, não é um produto que você simplesmente descarta. Qualquer jogador tem um contrato, e se nós descartarmos, ou nós temos que pagar esse contrato, ou nós temos que buscar um outro clube para ele. Então é lógico que nós estamos constantemente fazendo essas análises. Vários dos nossos jogadores, se vocês analisarem, eles já foram redirecionados, jogadores que nós consideramos que não seriam aproveitados. Existem outros que podem também ser ou contratados por outras equipes, como nós estamos recebendo sondagens, isso é permanente, e estamos sim analisando a possível vinda de um extrema, que é importante. O Gustavo também tem pedido sempre mais um contraponto no ataque. Enfim, existem posições que vão precisar constantemente ser analisadas, e nós estamos constantemente analisando o mercado. Existem limitações financeiras, existem limitações de jogadores que não querem também jogar na Série B, isso é natural, é normal, nós entendemos também esse mercado, mas o que eu posso dizer, o nosso elenco ele está com uma estrutura equilibrada. Existem jogadores que ainda não performaram, mas que podem sim vir a performar. Um exemplo, na última partida foi a entrada do Vagninho, dando um passe para o Igor Paixão. Vagninho, recebi muitas críticas em relação ao trabalho dele nas mídias sociais, da imprensa, e se formos analisar, os 3 pontos que nós trouxemos de Goiânia é fruto de um passe que ele deu preciso para o Igor Paixão fazer a finalização. É só um exemplo, mas enfim, nós temos jogadores qualificados que eu tenho certeza que num determinado momento ou outro vão poder ajudar o coletivo, a equipe e a vitória. Então, gente, antes de encerrar, queria agradecer a torcida Coxa Branca que está acompanhando essa coletiva e, além de agradecer, fazer algumas explicações e algumas solicitações. Primeiro, a torcida Coxa Branca pode entender que nós vamos sim seguir o planejamento estratégico até o final, fazendo as adequações necessárias para que ele tenha sucesso. Isso é importantíssimo para que a instituição tenha um futuro promissor. Mais do que isso, o presidente Juarez citou no início da nossa entrevista que nós temos hoje 1.200.000 coxas brancas espalhados, principalmente em Curitiba e arredores. Talvez seja o momento do torcedor Coxa Branca virar um pouquinho a chave e parar com a atitude talvez tão crítica e talvez começar com uma atitude mais colaborativa com o clube e com todos aqueles que aqui estão à frente do clube. O momento
do clube é difícil e nós estamos criando as alternativas para superá-lo. Mas para isso nós precisamos do auxílio desse 1.200.000 torcedores. Haverá uma mudança no futebol que acontecerá muito em breve, não sei precisar se daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Nós já tivemos leis que foram aprovadas pelo Senado e que passarão pelo Congresso, que mudarão por completo a forma de se entender futebol no Brasil. Futebol é business, futebol é negócio. Vou dar um exemplo muito claro disso. Campeonato Paranaense, que nós entendemos que todos erramos e acabamos saindo do campeonato muito antes do que deveríamos sair. Mas o torcedor do Coritiba também tem que entender que o Campeonato Paranaense não é deficitário, é extremamente deficitário. Nós temos que ver para o Coritiba, para a instituição, tudo aquilo que seja o melhor para a instituição. Virar a chavinha e pensar de maneira grande, pensar à frente, pensar enquanto clube grande que nós somos e que estamos nos preparando para uma nova realidade que virá muito em breve para o mercado brasileiro.